Aê, chegamos. Salve você, vai ser nosso oficial, tenente da nossa marinha, ingressando pelo Colégio Naval, se Deus quiser, nesse domingo, ou melhor, nesse final de semana, né, no sábado, o domingo com a prova de humanas. Muito bom ter você aqui conosco. Esperamos que essa nossa última revisão para a nossa prova do Colégio Naval seja extremamente benéfica para vocês e que a gente consiga tirar boa parte das dúvidas e, quem sabe, acertar uma outra questão na nossa prova deste final de semana, dia 27 de julho. Tudo bem? Senhores, o objetivo é a gente fazer uma revisão rápida. Tá? O material está disponível no Instagram desde a terça-feira, né? Desde ontem, dia 22. Mas também vai estar disponível aqui em PDF na descrição do nosso vídeo. Tudo bem? Então você pode acompanhar também a nossa revisão pelo material em PDF. Tudo bem? Vamos para a nossa revisão. Revisão essa onde o objetivo é trabalhar os principais assuntos da prova do Colégio Naval. Lembrando que quando a gente fala da prova do Colégio Naval, a gente precisa destacar principalmente o uso do livro do Boris Fausto, né, recém-falecido, professor Boris Fausto, extremamente importante, o História do Brasil, ou História Concisa do Brasil, nas edições mais recentes, o qual você, sargento, que estiver ouvindo e vendo essa nossa revisão, fica muito atento, porque foi colocado também no edital da ESA este livro, tranquilo? Então fique muito atento, você também que vai ser sargento. Tranquilo? Bom, gente, vamos lá. Nossa revisão, como a gente citou, tem conteúdo de todos os tópicos de história do Brasil, né? São 15 questões, para que a gente possa trabalhar com calma, sem pressa. Tudo bem? Vamos lá. Começando nossa revisão, boa parte das questões vem da prova do ano passado, tá? Se não estiver enganado, da questão 1 até a questão 6, ou a questão 5, enfim, onde o objetivo é a gente trabalhar esses principais tópicos, ok? Bom, dito isso, a questão número 1 diz assim: durante o governo Collor de Mello, ou seja, já começamos com a Nova República. Boa parte dos nossos cursos a gente trabalha a Nova República como último conteúdo, né? Governo Collor, por exemplo, ali na década de 90, né? Governo Collor marcado ali, por exemplo, pela introdução das medidas neoliberais no Brasil, marcado pelo processo de privatização, marcado, por que não, pelo plano Collor 1, plano Collor 2, pelo plano Marcílio, tendo como maior característica o confisco das poupanças dos brasileiros ali já na década de 90. Tudo bem? Bom, continuando. Durante o governo Collor, 90 a 92, vale lembrar um outro destaque. Collor é o primeiro presidente eleito pós-regime militar. Tranquilo? Vale lembrar, o regime militar ali é finalizado ali em 85. Tancredo Neves é eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral. Acaba falecendo e quem assume é seu vice, José Sarney. Tudo bem? Então, primeiro eleito pós-regime militar, Fernando Collor de Mello, e logo o primeiro a sofrer impeachment também. Bom, durante o governo Collor, 90 a 92, aqui marcado o período que Collor fica no poder, 18 empresas estatais foram privatizadas. Destaque para a empresa Uzi Minas, uma das primeiras a serem privatizadas no Brasil. Empresa Uzi Minas. Vale lembrar, gente, inclusive comentado já com os alunos do presencial, o processo de privatização, que em boa parte ele vai sofrer com manifestações daqueles trabalhadores. Tranquilo? Vale lembrar que privatização é uma empresa estatal, a qual ela passa por esse processo de privatização e passa a fazer parte do capital privado. Tranquilo? Foi também nesse período que houve a redução das tarifas de importação. Ou seja, no texto nós já podemos observar duas características do neoliberalismo. As empresas privatizadas, como nós citamos, destacando a Uzi Minas. Outro que ele cita é essa redução das tarifas de importação, que a gente também pode chamar de tarifas alfandegárias, tranquilo? E continua, né? O mercado brasileiro passou a receber grande variedade de produtos estrangeiros. Vale lembrar, tá? Fique atento a essa diferença de
tarifas de importação, tarifas alfandegárias, a redução delas passa a nos dar acesso aos produtos estrangeiros. Diferentemente, por exemplo, do capital estrangeiro. Capital estrangeiro é a chegada das empresas estrangeiras no território nacional. Tudo bem? Destacadamente, empresas industriais, a gente pode destacar ali o período JK, com a chegada das empresas automobilísticas principalmente. Continuando. E o mercado brasileiro passou a receber grande variedade de produtos estrangeiros. Esse processo levou à falência de diversas empresas nacionais. Ou seja, aumenta-se o desemprego. Olha a consequência, ou uma das consequências negativas do neoliberalismo. Tudo bem? E a pobreza não conteve a alta da inflação. Ponto extremamente importante. Essa nova república, esse período de redemocratização do Brasil pós-regime militar, é um período marcado pela tentativa de recuperar a economia brasileira e principalmente reduzir a inflação no país. Então teremos uma série de planos econômicos tentando, ou com o maior objetivo, reduzir a inflação. Tá? Então a gente destaca, por exemplo, os planos do governo Sarney, né? Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, governo Collor com os planos que nós estamos agora há pouco, Plano Collor 1, Plano Collor 2, Plano Marcílio, e por fim o Plano Real, aquele que de fato vai conseguir conter a inflação brasileira, mantendo ela, ou melhor, vai conseguir reduzi-la e mantê-la reduzida. Vale lembrar, boa parte desses planos econômicos dos governos os quais nós citamos, assim que o plano ele é implementado, a inflação ela, de fato vai cair. Porém, a consequência ou os meses após a instalação daquele modelo, daquela política econômica, a gente tem uma inflação que ela vai duplicar, triplicar. Né? A gente está falando ali no período da década de 90, que essa inflação está batendo 1.500, 2.000, batendo em alguns momentos quase 4.000% ao ano. Tudo bem? Bom, 2 anos após o início do governo, denúncias de corrupção levaram à instauração de um processo de impeachment. Dentre essas denúncias de corrupção do governo Collor, nós podemos claramente destacar ali as denúncias feitas pelo irmão dele, né, o Pedro Collor, a revista Veja. A gente tem o caso da Fiat Elba, né, o clássico caso da Fiat Elba. A gente tem a questão envolvendo a casa da Dinda em Brasília. Então existem vários fatores que levam a esse processo de impeachment, além do chamado esquema PC Farias, né, Paulo César Farias, que era tesoureiro da campanha do Collor, tranquilo? E que assim que as denúncias começam a aparecer, ele infelizmente vai aparecer morto, tudo bem? Ele é uma instauração de um processo de impeachment contra Fernando Collor. Na sequência, Collor foi afastado e substituído pelo vice-presidente Itamar Franco. Em dezembro de 92, renunciou ao cargo. Vamos lá, vamos devagar para a gente conseguir entender bem isso. Fica atento ao seguinte: na história brasileira, principalmente nesse período da redemocratização, a gente destaca alguns vice-presidentes que assumiram ali. Né? O José Sarney, que a gente acabou de citar, o Itamar, que está diretamente ligado à questão, e o Michel Temer, né? Mais recente. Porém, dos 3, somente 2 assumem pós impeachment, que é o caso de Michel Temer e Itamar Franco, citado na questão. A gente volta a lembrar que o caso do José Sarney se dá por conta do falecimento do Tancredo Neves. Tudo bem? Bom, vamos à questão. Durante o governo de Itamar Franco, 92 a 94, o Brasil passou por um período de transição política e econômica crucial. Dentre algumas características desse governo Itamar, claro que a gente não pode falar do governo Itamar sem citar o Plano Real. Né? A principal ação do governo Itamar é o principal plano econômico do Brasil, que consegue estabilizar a economia, estabilizar a inflação. Mas tem alguns outros problemas, ou não necessariamente problemas, né, mas acontecimentos. Talvez um dos mais marcantes que a gente possa citar do governo Itamar seja no ano de 93, a convocação do plebiscito para o retorno, ou com o objetivo, né, de decidir, a população decidir, se desejava ou não o retorno da monarquia para o Brasil, né, o desejo do retorno ou a manutenção do presidencialismo, tranquilo? Como consequência, a gente tem, como no cenário atual, a continuidade da política presidencialista, ou do modelo presidencialista.
Itamar assumiu a presidência após o impeachment de Fernando Collor de Mello e desfrutou de certa estabilidade ao lado de seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E aí eu não posso fazer essa revisão sem dizer que você não tem o direito de, na prova de domingo, esquecer que o presidente responsável pela implementação do Plano Real é Itamar Franco. O ministro dele, Fernando Henrique Cardoso, que vai ser presidente a partir de 95, né, eleito nas eleições de 94, com toda a campanha de fato baseada no Plano Real. Mas o presidente é o Itamar Franco, durante a implementação do plano. Tá? Isso vale para você que vai fazer a prova do Colégio Naval, isso vale para você que vai fazer a prova da ESA e da SpaceX. Tranquilo? Vocês não têm o direito de esquecer isso na prova de domingo. Tá bom? Ao longo desse período, foram implementadas medidas importantes, como? Vamos lá, letra A. O programa de privatizações, implementado. Na verdade, o processo de privatização ele reduz um pouco, né, comparado ao que foi o governo Collor durante a presidência do Itamar. Tranquilo? E sem falar que ele é iniciado no governo Collor, né? Que culminou com a venda da Companhia Vale do Rio Doce, Embraer e Telebrás. Companhia Vale do Rio Doce, junto à CSN e também a Telebrás, são privatizações características do governo Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem? Mandato de Fernando Henrique, que vai ali de 95 até 2002. Tudo bem? Inclusive, o pessoal da ESA sabe muito bem, porque foi questão dela no passado, que a Telebrás, característica desse governo, tá? E se você estivesse perguntando, a Eletrobras, não. A Eletrobras ela é um projeto do FHC, o qual ele não consegue colocar em prática o seu processo de privatização. Porém, ela vai acabar sendo privatizada no governo Jair Bolsonaro. Tudo bem? Não podemos esquecer disso. Claro, a Eletrobras. Não esqueceremos disso. B. Então não pode ser letra A, correto? B. O lançamento do Plano Real pelo ministro Dilson Funaro, que teve como primeira fase a criação da Unidade Real de Valor, caracterizada no congelamento dos preços de mercadoria, salários e aluguéis. Vamos lá. O lançamento do Plano Real, como a gente já citou, de fato se dá no governo Itamar Franco, pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Então, primeiro erro aqui, não é o ministro Dilson Funaro. E o Plano Real vai ter a criação da Unidade Real de Valor? Vai, Unidade Real de Valor, a gente chama também de URV, tranquilo? É aquele processo de conversão do cruzeiro para o real, ok? Aí, a Unidade Real de Valor ela é caracterizada pelo congelamento de preço? Não. Congelamento de preço é característica do governo Sarney, dos planos econômicos do José Sarney. Tudo bem? Então não pode ser letra B. Letra C. A criação do Plano de Ação Econômica do Governo. Errado. O PAEG, que é esse Plano de Ação Econômica do Governo, ele é do período militar do governo Castelo Branco. Tudo bem? Ou seja, primeiro presidente militar. Tranquilo? Que naquele contexto vai também reduzir a inflação brasileira, garantindo, por exemplo, a possibilidade da existência de um milagre econômico posteriormente. Tudo bem? Letra D. A implantação do Plano Real, que teve como objetivo deter a inflação, correto, e estabilizar a economia e que apresentou, entre suas consequências no ano de 94, a queda da inflação de quase 50% para quase 4% no mesmo ano. Podemos ficar atentos a essa afirmativa. Não consigo ver erro nela aqui. Tudo bem? Não consigo ver erro nela, não. Aparentemente gabarito. Letra E. O lançamento do plano de metas. Aí, gente, plano de metas. Falou em plano de metas, você precisa lembrar de governo JK. Marcado pela política dos 50 anos em 5. Tudo bem? Não esqueceremos disso. Governo JK. Ok? Por favor, não esquecer disso. Tá bom? Bom, continuando. Apresentou como principal característica a forte entrada de capitais a partir de um programa de privatização. O governo JK também não é marcado pelo processo de privatização.
Tudo bem? O governo JK vai ser marcado pela entrada de empresas estrangeiras, que a gente falou agora há pouco, chamadas ou colocado como capital estrangeiro, principalmente indústrias de bens duráveis. Tudo bem? Sem esquecer disso. O governo JK, por exemplo, não inicia processos de privatização. Tranquilo? Então, por eliminação, a gente consegue marcar gabarito aqui, letra D de dado. Como a gente citou, nenhum erro na afirmativa. Show de bola? Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Próxima também vem nesse mesmo contexto de século XX, nesse contexto um pouco mais recente, trabalhando um conteúdo que o Naval adora, que é Getúlio Vargas. O Naval gosta de cobrar Getúlio Vargas. Entende? O Naval gosta de cobrar Getúlio, o Naval gosta de cobrar Segundo Reinado. Veremos isso no decorrer da nossa revisão, ok? Bom, dito isso, dá uma olhada nessa questão 2, né? Também ali do ano passado, né? Lembrando, a gente coloca Colégio Naval 2025, mas é para quem vai ingressar, quem ingressou, na verdade, né, no ano de 2025. A Era Vargas, que abrangia os anos de 30 a 45, primeiro ponto. Como a questão diz, Era Vargas é 30 a 45. Depois, a gente tem um período que não faz parte da Era Vargas, que é o que a gente chama de governo democrático, que é o que ele vai citar posteriormente ali, entre 51 e 54. Ok? Nessa Era Vargas são aqueles 15 anos que Vargas fica no poder de forma consecutiva. Tranquilo? Marcado por 3 fases. A gente não pode esquecer que é marcado pelo governo provisório. Governo provisório esse que vai ali de 30 a 34. Governo provisório. Governo constitucional, que vai de 34 a 37, é o momento que nós temos a aprovação de uma Constituição. Tudo bem? E também não podemos esquecer do Estado Novo. Estado Novo, conhecida como a ditadura de Vargas. Tranquilo? Que vai de 37 até 1945. O contexto ali que a gente pega o Brasil na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, esses 3 períodos fazem parte da chamada Era Vargas. Fora da Era Vargas, a gente tem um governo democrático, que inclusive é a primeira vez que Vargas vai ser eleito pelo povo brasileiro. Tranquilo? Vamos à questão e daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. A Era Vargas, que abrangia os anos de 30 a 45 e posteriormente de 51 a 54, apresentou transformações profundas no Brasil, por meio de momentos marcados por medidas autoritárias, centralizadoras do poder no período que ficou conhecido como Estado Novo. Ditadura. O Estado Novo, não esquece, acabamos de citar, é a ditadura de Vargas. São aqueles 8 anos que Vargas permanece no poder. Tranquilo? Com projeto nacionalista, né, com a queima de bandeiras, com projeto industrial, com a criação da CSN, da Companhia Vale do Rio Doce, da Fábrica Nacional de Motores, da indústria química de alcalis. Tranquilo? É o período que a gente citou agora há pouco, que o Brasil está na Segunda Guerra Mundial, criação e participação, né, da Força Aérea Brasileira, da Força Expedicionária Brasileira. Tranquilo? É o período da repressão de Vargas, com a criação, por exemplo, do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, voltado principalmente para a questão de censurar a imprensa, principalmente, e também, claro, de sempre colocar o governo muito bem colocado, sempre deixar o governo muito bem colocado, né? Principalmente ali na questão do rádio, com o programa chamado Hora do Brasil. Tranquilo? Sempre enaltecendo o governo. E a gente também não pode esquecer do DASP, que está diretamente relacionado ao serviço público, tranquilo, responsável ali por controlar as ações do governo também. Bom, dito isso, apesar do fim desse período, os trabalhadores manifestaram-se pela manutenção de Vargas no poder com o movimento que ficou conhecido como. Para a gente já adiantar, gabarito é queremismo, tá? Falou em queremismo, é um movimento que falava em queremos Getúlio. Tem aqui na imagem, ó. Aqui na imagem. Nós queremos Getúlio. Tranquilo? Claro, protestos esses que são também financiados por Vargas. Tudo bem? É um período em que Vargas vive uma dicotomia, onde ele financia esses movimentos queremistas,
mas ao mesmo tempo ele está iniciando uma abertura política, com o aparecimento de alguns partidos políticos importantes, principalmente o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido do qual Vargas vai fazer parte, a criação do PSD, muitas das vezes, em muitas eleições, né, entre 45 e 64, em alianças com o PTB de Vargas, em outros momentos mais afastado, um partido muito mais móvel nesse período de República Populista, e a UDN, né, a União Democrática Nacional, que é o principal partido de oposição a Vargas. Não podemos esquecer disso. Liderado pelo Carlos Lacerda, tendo a figura do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência algumas vezes, tranquilo? E grupo de característica liberal. Não podemos esquecer também. Tranquilo? Então, para a gente entender esse cenário político, o qual Vargas vai dar início, ou vai permitir a existência desses grupos políticos, porque ele de fato é pressionado, né? Pressionado a partir de movimentos como o Congresso dos Escritores, o Manifesto dos Mineiros, pelos paracinhas que retornaram da Segunda Guerra. Então Vargas se vê obrigado a abrir esse cenário político brasileiro. E aí ele cria o PTB, partido de característica varguista, ao mesmo tempo que ele tem uma grande oposição, que é a UDN, contrárias às políticas varguistas. E no meio disso tudo a gente tem o PSD, que ora vai apoiar o PTB, ora está mais próximo da UDN. Tudo bem? Mas, nesta questão, nosso gabarito é letra C. Não podemos esquecer de novo. Vargas vai financiar esses movimentos. Tá? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Beleza? Essa aparentemente tranquila. Tudo bem? Vamos seguir? Próxima. Opa, chegamos numa questão que já foi uma questão naval, né? Antes de 2024, né? Ela já tinha sido ali, se eu não estiver enganado, 2016, que traz a mesma imagem, né? Envolve ali período regencial. Bom, vamos para a questão. A questão ela tem ali o seu grau de complexidade, mas que você que vem estudando já há um bom tempo, que vem se dedicando, a gente sabe que essa aqui, para você, ela vai ser tranquila. Ó, o período regencial 1831 a 1840, período ali, né, entre o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado, né, uma experiência muito, entre aspas, republicana brasileira, caracterizou-se por um cenário político marcado por intensos conflitos entre diferentes grupos. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta um desses grupos e as propostas defendidas por ele, que contribuíram para a complexidade desse período da história brasileira. Ou seja, a própria questão sabe que o período regencial é um período extremamente complexo para o nosso entendimento. Porque são 9 anos, né, de 31 até 1840, mas que a quantidade de acontecimentos é muito grande. A gente costuma, inclusive, dividir 9 anos em 2 aulas, porque tem ali a questão política, a questão econômica e social, né, trabalhada, que envolve esse primeiro lado, ou esse lado que é a questão qual nos pergunta, e uma outra só para falar de revoltas, né, a quantidade imensa de revoltas do período regencial, nesses 9 anos, é um negócio absurdo, né, boa parte delas iniciadas ali a partir de 1835. Enfim, vamos lá. Mais uma vez, só para a gente relembrar qual é o pedido da questão. No contexto do período regencial, assinar a opção que apresenta um grupo político e as propostas defendidas por ele. Por esse grupo político que vai ser citado nas alternativas. Letra A. Restauradores ou caramurus. Gente, o nome ele é de extrema importância e já vai acabar nos levando a uma ideia muito importante. Restauradores traz a ideia de restaurar alguma coisa. Esse grupo ele vai ter uma força política muito grande no Brasil até 1834. Por que até 1834? Porque no nome restaurador nos traz a ideia de que eles desejam restaurar alguma coisa. Significa então que a gente está vivendo um período regencial, e como é um grupo formado por maioria de brasileiros ainda, eles não vão desejar o retorno do período colonial. Pô, gente, se você quer desejar o retorno de alguma coisa, só pode ser o do primeiro reinado. Para voltar ao primeiro reinado, tem que voltar Dom Pedro I, que, lembre-se, abdicou do trono em 1831 para ser rei em Portugal. Né? Abdica do trono em favor de seu filho
Pedro de Alcântara de apenas 5 anos naquele momento, em 31. Tudo bem? Então, o grupo restaurador ou caramurus, aí tá certa a ligação, né, da forma com que podem ser chamados, tem esse objetivo de trazer Dom Pedro de volta, de ter um poder central mais forte, tudo bem? Mas que lembrando, a gente citou, ele tem a presença de brasileiros, né, destacadamente, como a própria questão já diz, o próprio José Bonifácio, mas que tem ainda uma participação muito grande de portugueses. O grupo restaurador, ele é o grupo que vem, ou que é dissidente do grupo chamado de Partido Português lá do Primeiro Reinado. Tranquilo? Bom, restauradores ou caramurus, voltando para a alternativa, caracterizados pela presença de comerciantes portugueses, correto, liderados pelo José Bonifácio de Andrada, que divulgavam suas ideias no jornal O Caramuru, defendendo a monarquia e a volta de Dom Pedro I ao governo do Brasil. Parece muito gabarito, tá? Parece muito gabarito. Não tem nenhum erro até agora. B. Jurujubas. Quem seriam os jurujubas? Jurujubas, sendo eles liberais exaltados, né? Vale lembrar, a gente tem 3 grandes grupos políticos nesse período regencial. O que a gente citou agora há pouco, né, da afirmativa A, que são restauradores, podem ser chamados de caramurus, que são mais conservadores, e 2 grupos liberais. Né, os liberais moderados, ou chamados de chimangos, que é o que a letra C nos diz, e os liberais exaltados, ou jurujubas. E aí, qual a diferença entre esses 2 grupos liberais? Os moderados são aquele grupo que vão desejar um poder central mais enfraquecido, uma maior liberdade para as províncias. Não à toa o grupo que vai ficar no poder no que a gente chama de avanço liberal, né? Aquele período da regência que vai entre 31 e 37, marcado pelos liberais no poder, né? Por exemplo, com a criação da Guarda Nacional, Lei Feijó, que é a lei antitráfico, o ato adicional de 1834, né, com a criação das assembleias provinciais, Rio de Janeiro município neutro, criação da regência una, então traz essa característica mais descentralizadora, mas que não necessariamente defende o fim da monarquia. Tranquilo? Já os liberais exaltados, esses não, esses querem romper. Tranquilo? Querem romper com a monarquia. E se você deseja romper com a monarquia no século XIX, só pode desejar o quê? A implementação de uma república. Tranquilo? Então vamos lá, letra B. Ó. Jurujubas, grupo composto basicamente por latifundiários nativos. Muito estranho esse termo, né? Latifundiários nativos. Representantes da classe média urbana e membros do exército, que defendiam, entre outros aspectos, a instauração de uma monarquia parlamentarista. Completamente errado. Defendem, como a gente citou agora há pouco, a instauração de uma república. São exaltados, o próprio nome já diz. Tranquilo? Desejam um rompimento. C. Liberais moderados ou chimangos, grupo formado pela elite agroexportadora do país com tendências políticas variadas, mas que almejava manter a ordem e o império a qualquer custo, preservando a escravidão e a federalização do território com a autonomia das províncias. Tem um detalhe nessa questão. Por que ela não vai poder ser gabarito? Né? Ela parece muito correta. O Naval ele tem essa característica. Né? Olha só de novo. Liberais moderados ou chimangos. Grupo formado pela elite agroexportadora. É formado pela elite agroexportadora? Boa parte sim. Tá? Em boa parte é formada. Mas tem ali também grupo de uma classe média urbana também. Do país com tendências políticas variadas. Com tendências políticas variadas, não. Se o desejo é manter a monarquia, eles têm como característica serem liberais. O nome já diz. Tranquilo? Então, por isso não pode ser letra A. Características políticas variadas não pode ser. Letra D. Restauradores ou jurujubas. Está errado. Restauradores podem ser chamados de caramurus. Jurujubas são os liberais exaltados. Letra E. Liberais moderados ou chimangos, formados, em sua maioria por comerciantes de origem portuguesa. Não. Boa parte da população que tinha direito ao voto, que era de origem portuguesa, vai fazer parte do grupo restaurador. Tranquilo e não moderado. Beleza? Destacando-se a liderança de Antônio Bonifácio de Andrade Silva,
que defendiam, entre outros aspectos, a liberdade de imprensa e a autonomia das províncias. O erro, como a gente citou, né, que formado por comerciantes de origem portuguesa, como a gente citou, boa parte dos portugueses naquele momento vão defender o grupo restaurador. Tranquilo? Por isso, nosso gabarito é letra A. E lembrando, né, a gente nem pouco citou a charge, mas a charge, né, dita Padre Diogo Feijó, País é seu pó de regê-lo, ela está diretamente ligada ao ano de 1834, que é quando nós teremos a criação do ato adicional, criando a regência una. Tranquilo? Bom, seguindo. Questão 4. A gente volta mais uma vez para o nosso século XX. Tudo bem? Outro conteúdo que o Colégio Naval adora. Não só o naval, né, mas as nossas provas militares, que é o contexto de revoltas de forma geral, mas principalmente revoltas na Primeira República. Vamos lá. A República Velha, período que se estende de 1889 a 1930, foi caracterizado por instabilidade política e concentração do poder nas mãos das elites cafeicultoras. Tem uma parada muito importante, gente, pra gente não confundir mais isso. República não significa democracia. Tá? E a primeira República Brasileira é um grande exemplo disso. Tá? É uma república, mas ela não pode ser considerada uma democracia. Onde você tem a questão do voto de cabresto, onde você obriga o eleitor a votar no candidato do coronel. Isso não é democracia. Tranquilo? Então, de fato, existe ali uma concentração de poder. Tá? Em nível estadual e municipal, nas mãos de nas mãos, desculpa, dos coronéis. E em nível federal, dos cafeicultores, né? Ali na questão da política do café com leite entre Minas e São Paulo. Iniciada com a proclamação da República em 1889, lembrando, essa primeira república é que ela pode ser dividida em duas fases. República da Espada, vale de 1889 até 1894, período da República governado por militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e a partir de 1894 até 1930, a gente tem a República Oligárquica. Lembre-se, quando a gente fala em uma república oligárquica, a gente está falando em um pequeno grupo que controla o poder. Nesse caso, esse pequeno grupo, os cafeicultores. A nova ordem foi marcada pelo predomínio do modelo político conhecido como política dos governadores, onde o governador vai garantir a eleição de deputados que vão estar a favor do presidente, e o presidente vai garantir a eleição desse governador, no qual os líderes estaduais tinham grande autonomia. A oligarquia cafeicultora controlava o poder central, evidenciado pela alternância de presidentes e representantes de São Paulo e Minas, política do café com leite. Esse período político também foi marcado por movimentos sociais, como revolta ou guerra de Canudos. Vamos destacar aqui, existem praticamente, né, dentre os principais, tirando o tenentismo, que é o movimento da década de 20, e um pouco diferente, né, desses, a gente tem dois tipos de movimentos no Brasil. Movimento urbano e movimento rural durante essa Primeira República. Destacando os principais, dentre os movimentos rurais, nós temos a Guerra de Canudos, que a gente já pode eliminar até a letra A, porque ela não acontece no Pará, ela acontece na Bahia, ainda no final do século XIX. Outra revolta rural vai ser a Guerra do Contestado, tranquilo, ali na região na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, região contestada pelos dois estados. E também a Revolta de Juazeiro, no Ceará, em 1914, liderada pelo Padre Cícero, né, Guerra de Canudos liderada pelo Antônio Conselheiro, Guerra do Contestado liderada pelo José Maria, e todos esses movimentos rurais que vão ter como característica serem movimentos messiânicos, movimentos que veem no líder uma pessoa que pode salvar aquela população, a ideia do Messias chegando naquele território. Tranquilo? Para salvar aquela sociedade, para salvar aquela população. Tranquilo? E dentre os movimentos urbanos, nós destacamos Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904, movimento contra a vacinação obrigatória, e também a
revolta da Chibata, né, dentro da Marinha, também no Rio de Janeiro, liderada pelo João Cândido. Beleza? E a gente tem outros movimentos, né, que também podem ser enquadrados nessa característica urbana, que ainda são da República da Espada, como a Revolta da Armada no Rio de Janeiro e também a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, e o tenentismo, né, e já da década de 20, no contexto de crise dessa Primeira República, movimento que vai ser liderado pelos tenentes. Tranquilo? E voltando só um pouquinho, né, só uma última observação, nos movimentos rurais também pode ser destacado o movimento do cangaço, que não necessariamente é uma revolta, mas sim um movimento que tem seu destaque ali desde o final do Império. Tranquilo? Mas vai se tornar essa ação dos cangaceiros extremamente importante na Primeira República no século XX. Tranquilo? Seguindo para cá. Revolta ou Guerra dos Canudos ocorrida no sul do Pará. Tá errado. Como a gente já citou, não ocorre no Pará. Ocorre, como a gente citou, na Bahia. Tranquilo? O restante, vamos ver se o restante está certo? Na década de 1890, até aqui está certo. Comunidade de Belo Monte, não, tendo à frente o líder messiânico Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, líder messiânico. Que, entre outros aspectos, acusava a República de ser um dos sinais do fim dos tempos. Até incorreto, né? Antônio Conselheiro, que, como o próprio Boris Fausto diz, sentia saudades da monarquia. Era um monarquista. Tranquilo? Mas, enfim, vai tirar aquela população, vai tentar, na verdade, né? Tirar a população ali daquela Bahia, daquela situação de fome, da miséria, situação da exploração da mão de obra. Né? Vai formar o Arraial de Canudos, extremamente importante, com mais de 20 mil habitantes ali por volta de 1894. Vai ser necessário 4 expedições militares para destruir Canudos, né? O Império, a República, demora muito tempo para derrotar Canudos, que vai resistir, né? O Euclides da Cunha, no seu livro Os Sertões, fala sobre essa resistência de Canudos. Tranquilo? B. Revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro em 1904. Até aí correto. Motivada pelo repúdio à vacinação voluntária. Errado. O movimento ele é motivado pela vacinação obrigatória. Tranquilo? A vacinação na Primeira República, no contexto da revolta da vacina, é obrigatória. Tranquilo? A obrigatoriedade, inclusive, vem depois do movimento liderado, ou um projeto liderado, pelo senador Lauro Sodré. Tranquilo? E aí, de fato, é aprovada. Então, não pode ser letra B. E aí, só para a gente ver o restante, né, decretada pelo governo Rodrigues Alves, de fato, o presidente é Rodrigues Alves e o prefeito, da cidade do Rio é o Pereira Passos, e vista pelas comunidades pobres dos bairros do Rio de Janeiro como mais uma ação arbitrária do governo. De fato, a vacinação é obrigatória. Então, nessa afirmativa B, o erro é dizer que a revolta da vacina ela foi motivada pela vacinação voluntária. O erro está aí. Tranquilo? Ela é motivada em repúdio à vacinação obrigatória. Então a letra B também não pode ser. C. Greve operária de 1917. Liderado pelos anarquistas, até incorreto, principalmente imigrantes italianos. Queriam derrubar o capitalismo e estabelecer uma sociedade igualitária, sem patrões e empregados. Entretanto, no final conseguiram apenas a fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, isso em 1922, fundado o PCB. Por isso, ou melhor, não só por isso, né? Tem alguns motivos aqui para ela também não ser gabarito. E boa parte ela tá correta, tá? A greve operária de 17, a maior greve geral brasileira, liderada por grupos anarquistas, que vão conseguir, posteriormente, fundar o Partido Comunista, como a gente citou, em 1922, tranquilo? Mas que, como objetivo, eles não queriam derrubar o capitalismo naquele contexto. O objetivo ali era melhores condições de trabalho. Lembre-se que o Brasil não tem, na Primeira República, direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas só vêm com Vargas, ou seja, após 1930. E lembrando que esse movimento ele vai ser violentamente reprimido, porque desde 1907 já existia uma lei para reprimir greve no Brasil. Né? Desde 1907 já era aprovada no Brasil a lei Adolfo Gordo, proibindo qualquer tipo de greve no Brasil. Ok? Bom, letra D. A ação dos cangaceiros no Nordeste.
motivadas pelas condições sociais a que estavam submetidos. Entre elas, a falta de acesso à terra. Daí o movimento ser denominado de banditismo social. Entretanto, opunha-se a outros movimentos sociais como os de característica messiânica. Completamente errado. O final tá errado. O final tá errado. Tranquilo? Até essa vírgula aqui, até aqui a afirmativa ela tá praticamente toda verdadeira. Né? Motivada ali pelas condições sociais que estavam submetidos, questão de pobreza, entre elas a falta de terra. Daí o movimento denominado banditismo social. De fato, o cangaço é um movimento de banditismo social, porém, ele não vai se opor a movimentos de característica messiânica. Ainda mais como ele destaca, né, movimento no Nordeste. A gente tem no Nordeste Canudos, tranquilo? Então não pode ser gabarito letra D. Sobra a letra E. Né? Revolta ou Guerra do Contestado, ocorrida nas divisas entre os estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916, liderada pelo monge José Maria, até agora tudo certo, que reuniu um número significativo de pessoas, contribuindo para a fundação de povoados que não se subordinavam à República. Muito gabarito. Muito gabarito. Tranquilo? E se a gente quiser destacar ainda mais, podemos citar que um dos motivos para a Guerra de Canudos vai ser a construção de uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tranquilo? Movimento esse que naquele contexto, ou melhor, ferrovia essa que naquele contexto, o direito de fazê-la vai ser dado a uma empresa britânica chamada de Brasil Railways, e que vai empregar aquela população da região em uma condição de semi-escravidão. Tudo bem? Tranquilo? Acho que essa questão 4 ela é um pouco mais tranquila do que as outras, né? 5. Opa, 5 é segundo reinado, conteúdo que a nossa prova do Colégio Naval adora. Bom, vamos à nossa questão de número 5. Questão daquele que é um dos conteúdos que a nossa prova do Colégio Naval mais gosta de nos cobrar. No Brasil Império, as leis contrárias à escravidão buscavam extinguir essa prática brutal que perdurava por séculos. Diversas leis foram publicadas entre 1850 até a conclusão da oficialização do fim da escravidão em 1888. Quais são essas leis? Lei do Ventre Livre, de 1871. Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Lei dos Sexagenários, de 1885. Lei Saraiva Cotegipe, é a mesma coisa que Lei do Ventre Livre. Lei Visconde do Rio Branco, Lei do Saraiva Cotegipe é a mesma coisa que Lei dos Sexagenários, tá? E Lei Visconde do Rio Branco é a mesma coisa que Lei do Ventre Livre. Tranquilo? Então vamos lá. Só pra gente não esquecer, Saraiva Cotegipe, vou colocar a data aqui para ficar mais rápido, ó, 1885. Então você já sabe que é a mesma coisa que Lei dos Sexagenários. E Visconde do Rio Branco, a data ela já está ali e está correta essa data. 1871. Tranquilo? 1871, como citado. Tranquilo? Sem esquecer disso. Bom, seguindo. Dito isso, cadê aqui? Entretanto, as leis assinadas não expressavam ações contundentes, sendo algumas delas, na verdade, decisões controversas dentro do processo abolicionista. De fato, boa parte delas. Principalmente Ventre Livre e Sexagenários. Letra A. Lei do Ventre Livre, de 1885. Você já sabe que está errada, por conta da data. Que libertava os filhos de mulheres escravizadas, nascidos no Brasil, mas os obrigava a ficar com os donos de suas mães até os 8 anos. Essa afirmação está correta, né? O erro está na questão da data. Podendo, a partir dessa idade, serem explorados até os 30 como forma de indenização ao proprietário.
ou, caso fossem libertados na cidade, recebiam uma indenização do Estado. A afirmação está correta, porém a data encontra-se errada. Então, quando alguns alunos perguntam, pô, professor, lembrar da data é importante? Nesse caso, da questão de número 5 é extremamente importante. B. Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a data está certa, que, embora determinasse a extinção do tráfico negreiro para não provocar um colapso na produção agrícola do Brasil, estabeleceu as chamadas zonas francas, onde o tráfico era permitido seguindo uma cota anual de entradas de escravos no país. Não. Lei Eusébio de Queiroz decreta o fim do tráfico de escravos e ponto. Decretado o fim do tráfico. Teremos, inclusive, o governo brasileiro, o Estado Imperial Brasileiro, incentivando a imigração de grupos europeus. Não à toa, nesse contexto, a partir de 1850, que começa a ganhar destaque no Brasil a chamada política de branqueamento da população, com a chegada de imigrantes livres, assalariados, trabalhando na lavoura de café, principalmente no oeste paulista, destacadamente os italianos. Tranquilo? Então a letra B está incorreta também. C. Lei dos Sexagenários, de 1885. Correta data. Que determinava a libertação de todos os escravizados com mais de 60 anos. É incorreto. Entretanto, concessões indenizatórias feitas aos proprietários demonstrou que a lei foi criada mais para retardar o fim da escravidão do que para avançar no processo. Gente, a idade média dos escravos ali não passava dos 45. Mal chegava aos 50. E tu colocar a média de idade dos escravos, ou melhor, colocar a libertação dos escravos para 60 anos, pô, gente, é claro que você vai ter escravos que vão atingir essa idade, mas não é a maioria. Mais uma vez, a média de idade, eu preciso que vocês lembrem da aula de geografia, né? A média de idade do brasileiro. Mas nem todos vão viver até aquela idade, outros vão ultrapassar aquela idade média. Entende? Mesma coisa no caso do escravo. Claro que alguns vão chegar até os 60. Tranquilo? E aqueles que chegarem e forem libertos, o patrão, o dono da terra, ele vai ser indenizado. Tranquilo? Então, aparentemente, letra C parece gabarito. Tranquilo? Deixar até aqui já marcadinho aqui. D. Lei Saraiva-Cotegipe, ou Sexagenários, de 1871. Mais uma vez, a data está errada. Ou Lei do Ventre Livre. Está errado. Aqui está todo errado. Aqui eu não vou nem continuar. Tranquilo? Até porque a gente já tem 47 minutos, né? A gente só está na questão 5 de 15. Bom, letra E. Lei Visconde do Rio Branco, ou Lei dos Sexagenários. Mesmo erro da letra D. Né? Aqui elas estão invertidas. Lei do Visconde do Rio Branco é a mesma coisa que Lei do Ventre Livre. E Saraiva-Cotegipe é a mesma coisa que Lei dos Sexagenários. Por isso, nosso gabarito se mantém aqui como correto, letra C. Tudo bem? Próxima. Eita, próxima também do Colégio Naval. Essa é de 2 anos atrás. Mas com uma característica um pouco diferente do Naval, né? Uma questão mais curta, mais direta, sem muito rodeio, como algumas que nós fizemos, né? Contextos mais longos ou algo do tipo. Bom, vamos lá. Questão de número 6 diz assim, gente, ó. Sobre a ocupação francesa no Brasil colonial, assinale a opção incorreta. Lembrando, nós temos 2 ocupações. França Antártica, Rio de Janeiro, e França Equinocial, Maranhão. Tranquilo? Uma no século XVI, ali por volta de 1555, a outra século XVII, entre 1612 e 1616, sendo a França Equinocial, no Maranhão, claro. Letra A. Assinale a opção incorreta. Pelo amor de Deus, gente. É a opção incorreta, errada, tá? Pelo amor de Deus. Não vai me esquecer disso. Opção errada. Letra A. A expedição comandada por Villegagnon, Nicolas Villegagnon, lidera a expedição para o Rio de Janeiro. Era composta por católicos e protestantes, além de aventureiros e comerciantes interessados na exploração de riquezas. Tá correto. A França Antártica, que é a invasão no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ela é uma expedição privada. Né? Ela é financiada por grupos burgueses da França, principalmente protestantes, né? Principalmente o que a gente chama de... Foi mal, gente. Foi mal, gente. Enfim, principalmente por protestantes, os que a gente chama de huguenotes, né? Como a gente estava dizendo, eles vão financiar essa viagem para o Rio de Janeiro, né? Por conta de conflitos ocorridos na França, principalmente conflitos religiosos. E o restante tudo correto, né? Além de aventureiros, comerciantes também interessados na exploração de riquezas. A gente não pode esquecer que a França ela tenta invadir o Brasil desde o período pré-colonial brasileiro.
né? As expedições lá do período pré-colonial, que a gente chama de expedição de guarda-costas, principalmente a liderada pelo Cristóvão Jacques, tem como objetivo evitar a presença de franceses no território brasileiro explorando o pau-brasil. Tranquilo? A gente também não pode esquecer disso. Afirmativa A correta, lembre-se que ele quer errado. B. No início, os colonos franceses encontraram dificuldades para viver na nova colônia. Os alimentos eram escassos e a situação foi agravada pelos trabalhos extenuantes. Correto também. Tranquilo? A presença se dá na Baía de Guanabara, dificuldades de plantio, tudo isso, tranquilo? Vai ter ali uma aproximação com grupos indígenas, né, principalmente tamoios e tupinambás, mas que não vai tirar dos franceses esse trabalho extenuante, né, essa escassez de alimentos. A B também está correta. C. Diante da ocupação francesa, os luso-brasileiros agruparam suas formas e em 1560, sob o comando de Mendes Sá, expulsaram os franceses e destruíram sua fortaleza na Baía de Guanabara. No entanto, os franceses retomaram o território pouco depois. Sim, Mendes Sá, não à toa em aula a gente comenta isso, né? Mendes Sá, ele lidera as tropas portuguesas para a expulsão dos holandeses, dos franceses, desculpa, mas com aliança com um grupo indígena, né? Os chamados Temiminóis, liderado pelo Araribóia. Mendes Sá, ele de fato consegue expulsar os franceses, como a afirmativa C fala, porém, ele acaba falecendo em meio a esse conflito. Né? Antes de falecer, ele ainda funda ali a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e quando ele acaba falecendo, os franceses retomam a região. E aí o Araribóia, liderando os grupos indígenas e agora os portugueses, consegue reconquistar. Tranquilo? Aqui, claro, ele na afirmativa, ele fala só uma parte desse final do conflito, mas ela também está verdadeira. Tranquilo? Não esqueçamos disso. Bom, então aqui, só para a gente colocar verdadeira, verdadeira e verdadeira. As três primeiras verdadeiras. D. Ao contrário da experiência da França Antártica, na França equinocial não ocorreram conflitos religiosos. De fato, religiosos não. Tranquilo? Religiosos não, ali se dá por conta da ocupação de um território brasileiro, o qual Portugal desejava manter o controle. Tranquilo? De fato, não tem essa ideia de conflitos religiosos. Vão ocorrer conflitos? Vão, mas de característica religiosa, não. Diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o conflito ele também é religioso porque boa parte dos franceses que vêm para cá são protestantes. Tranquilo? Fugidos da Europa e que vão entrar em conflito com católicos aqui do Brasil. Letra E. A expulsão dos franceses da Baía de Guanabara não representou o fim da ameaça aos domínios portugueses. De fato, até aqui correto. Né? Eles são expulsos da Baía de Guanabara, mas depois vão invadir o Maranhão no século XVII. Os franceses planejaram uma nova ofensiva a uma região no Nordeste, sim, Maranhão. E entre 1624 e 25 está errado. Ocuparam a Bahia. Quem ocupa a Bahia entre 1624 e 1625 são os holandeses. Holandeses vão ocupar a Bahia nesse momento. É a primeira invasão holandesa no Brasil. Tranquilo? Então, gabarito, letra E. Show de bola? Então, lembrando mais uma vez. Nordeste ocupado por franceses, Maranhão. Bahia, holandeses. Tá? Sem esquecer disso. Próximo, questão boa é assim. Próximo a gente muda um pouco, né? A gente sai um pouco daquelas questões do colégio naval e traz conteúdos de outros concursos. Vamos lá. Questão muito boa da SpaceX, tá? Lembra muito a questão de número 1 que nós fizemos. Traz o contexto ali desse período de redemocratização, desse período de nova república. Vamos lá. Em 1985, toma posse na presidência da República o senhor José Sarney. Com o objetivo de ganhar apoio popular e se firmar no poder, implantou no início do seu mandato o Plano Cruzado, entre outras medidas estabelecia. Vamos lá, vamos com calma. O governo Sarney é marcado por alguns planos econômicos, tá? Como ele cita o Plano Cruzado. O Plano Cruzado 2, né, a gente citou no início da aula, mas ele é consequência do Plano Cruzado 1. E, além disso, Plano Bresser e Plano Verão.
Todos esses planos, plano cruzado e plano Bresse, plano verão, desculpa, plano cruzado ele é de 86, né? Plano Bresse ele é de 89, ambos vão trocar moeda do Brasil. Tá? Lembrando que Sarney assume em 85, sendo cruzado a moeda oficial brasileira. No plano cruzado, ele muda para o cruzado, tranquilo. E no plano verão, em 89, ele muda para o cruzado novo. Beleza? E depois o Collor muda mais uma vez para o cruzeiro. E depois o Itamar muda para o real, né? Só para a gente finalizar essa corrida monetária. Porém, gente, o governo Sarney ele é marcado pelo projeto de congelamento de preços e salários. Seja por tempo determinado, seja por 90 dias, como vai ser o plano Bresser. Mas o Sarney ele é marcado por esse congelamento dos preços. Beleza? Isso a gente não pode esquecer. O governo Sarney marcado pelo congelamento. Deixa eu escrever aqui que a caneta do tablet está meio ruim hoje. Pelo congelamento. Tranquilo? Seja no plano cruzado, seja no Bresser, seja no plano verão. Marcado pelo congelamento dos preços. Tranquilo? Vamos lá. O que o plano cruzado estabelece? Letra A. A criação de uma nova moeda, o cruzeiro, para substituir o cruzado, é o contrário. Né? O cruzado criado para substituir o cruzeiro. Ok? Então o erro se encontra aí. B. Eliminou vários impostos sobre importação, facilitando a entrada de uma enxurrada de mercadorias estrangeiras no Brasil. Esse cenário de eliminar ou de favorecer a entrada de produtos estrangeiros vem no governo Collor com as políticas neoliberais. Tranquilo? Que se dá ali a partir de 1990 no Brasil. Tranquilo? C. A criação do gatilho salarial, isto é, um reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. Isso está extremamente correto. Tranquilo? O plano cruzado, além de ser marcado por outras coisas, né, como congelamento de preços, ele também é marcado por esse gatilho salarial, né, a inflação, cada vez que ela subia ao mês 20%, o salário automaticamente subia 20%. Não precisava de aprovação do Congresso, porque o Congresso já havia aprovado o plano cruzado. Tranquilo? Além disso, ele é marcado por outras coisas, como, por exemplo, como os fiscais de Sarney. Né? Para quem conhece, o professor Elísio já foi fiscal de Sarney, por exemplo. Tranquilo? Fiscal de Sarney era a população, né? Que denunciava estabelecimentos que praticavam preços acima do que foi estabelecido pelo governo. Tranquilo? Acima do que aquilo foi congelado pelo governo, melhor dizendo. E aí esse estabelecimento ele era fechado. Tranquilo? Não podemos esquecer disso, hein? Pelo amor de Deus. Bom, só para a gente ver as outras. D. Lançou o programa Fome Zero. Esse é o programa do governo Lula, com o objetivo de tirar o Brasil do mapa da fome. Tranquilo? E letra E. Anunciou o fim do período de estatização da economia e deu início a um programa de privatizações. Início a um programa de privatizações. Isso se dá com Fernando Collor de Mello e as políticas neoliberais. Tranquilo? Sem esquecer disso. Neoliberalismo no Brasil, governo Collor, 90, a partir de 1990. Próxima. Questão 8. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, inicialmente, adotou uma posição de neutralidade. Porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação do Brasil na guerra, é correto afirmar. Lembrando, o Brasil ele declara guerra em 42 para 43, né, ao eixo, após ataques de submarinos alemães a navios brasileiros no litoral do Brasil. Mas só vai para o conflito mesmo em 44. Tranquilo? Vamos lá. Sobre a participação do Brasil na guerra.
Letra A, o governo brasileiro era totalmente favorável ao acordo com os aliados desde o início do conflito. A questão te fala o oposto. A questão fala que, inicialmente, o Brasil adotou uma posição de neutralidade. Tranquilo? Inicialmente, posição neutra. A partir de 41, aí começam a ser feitos acordos. B, os alemães afundaram navios brasileiros no final de 41. Não. É no final de 42 para 43. C, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, participou da campanha da Itália, como parte do 5º Exército Norte-Americano. Sim, gabarito. O Brasil só luta na Itália, tá? Não vem com essa de norte da África, não. Só na Itália. A luta é somente na Itália. Tranquilo? Fazendo parte ali do 5º Exército Norte-Americano, com a participação de mais de 40 mil homens e mulheres. Tranquilo? O destaque para as lideranças do general Mascarenhas de Moraes, a participação do sargento Max Volvo Filho, o destaque para as principais batalhas brasileiras, como a Batalha de Monte Castelo, além da Batalha de Montese, mas nada se destaca mais do que Monte Castelo e a tomada de posição que antes era dos nazistas. Outra coisa extremamente importante, o Brasil luta na Itália, mas luta contra nazistas. Vale lembrar que, naquele contexto, Mussolini já havia sido retirado do poder, depois de volta, mas é uma Itália ocupada por Hitler, já é uma Itália ocupada pelos nazistas. Tranquilo? D. A Alemanha declara guerra ao Brasil em 41. Não. Brasil é quem declara guerra. Letra I, não é em 41, né? Como eu disse, no final de 42, 43. Letra E. No dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. O Brasil não desembarca no dia D. O dia D é o desembarque das tropas aliadas ali na Normandia, liderados principalmente por Estados Unidos, França e Inglaterra. O Brasil está na Itália. Normandia é ali na França. Tranquilo? Então é completamente diferente. Por isso, o gabarito letra C. Não pode errar a questão de Brasil na Segunda Guerra na prova do naval. Tá? Na verdade, em nenhum dos concursos militares você tem o direito de errar uma questão de Brasil na Segunda Guerra. Não pode. Proibido. 9. Questão da ETSA. Vamos lá. No final do século XIX, ocorreram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Ainda que deflagradas em regiões diferentes do Brasil e tivessem aspectos conflitantes, como a questão da escravidão. Estas rebeliões coloniais possuíam muitos pontos em comum e foram importantes na construção dos pilares que sustentariam o movimento de 1822, ou seja, o movimento da independência. Dentre as propostas que convergiam, destaca-se, ou seja, dentre as propostas que são iguais, como a própria questão diz, né? Existiam ali aspectos conflitantes, o maior deles a questão da escravidão, né? A Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, defendia a continuidade da escravidão, enquanto a Conjuração Baiana defendia a abolição. Tranquilo? Esse é o maior aspecto conflitante entre os dois movimentos, além de outros vários. Tranquilo? Questão do voto, né? Minas desejava o voto censitário, Bahia o voto universal, enfim. Só que aqui ele quer os aspectos convergentes. Letra A, recriação da servidão? É claro que não, porque a gente já está na característica capitalista e principal mão de obra escrava. Apoio à imigração europeia? Não converge esse objetivo. C, rompimento da dominação da metrópole na colônia. Isso aqui você aprende de um outro nome, né? Que é o objetivo ou o projeto da independência, né? A separação daquela região de Portugal. E aí fica um detalhe extremamente importante para a gente não esquecer. O objetivo de Minas se tornar independente é de Minas, não é do Brasil. O objetivo da Conjuração Baiana não é tornar o Brasil independente, é aquela região. Tranquilo? Então, o rompimento da dominação da metrópole na colônia nada mais é do que o objetivo da independência. Os dois desejam independência. Só que desejam independência dos seus territórios, não é de toda a colônia. Tranquilo? Por isso o gabarito vai ser letra C. Vamos ver as outras.
Apoio ao movimento de fortalecimento do Império. O movimento é separatista. O movimento ele ou tem como objetivo a separação de Portugal. Tranquilo? Como a gente chama, né, na aula, movimentos emancipacionistas. Desejam a sua emancipação, sair daquela categoria de colônia. Tranquilo? E letra E, a divisão da colônia portuguesa na América entre os estados do Brasil e Grã-Pará. Não tem o menor sentido a letra E. Tranquilo? Essa aqui bem rápida, ó, pra gente é assim. Outra questão de número 10. Essa questão ela parece simples, mas necessário ter atenção. É necessário ter uma atenção muito importante em relação a essa questão. Ó. O governo Juscelino Kubitschek foi marcado como um período que aliou tranquilidade política e prosperidade econômica. Essa frase e algumas alternativas daqui, elas se encontram logo na primeira parte, né, nos primeiros parágrafos do livro do Cláudio Vicentino, que é do edital da ESA e também da SpaceX. Exatamente dessa forma, né? O governo JK foi marcado por um período que aliou tranquilidade política e prosperidade econômica. Tranquilo? E aí, no parágrafo que cita isso, ele traz 2 pontos que são 2 alternativas, que são a letra A e a letra B. Tranquilo? Olha só. No que se refere às Forças Armadas, pode-se afirmar que a relação com o governo se deu em virtude do prestígio do general Lott, o qual foi nomeado para ser ministro da guerra? Sim, esse é o gabarito. Aí tu vai falar assim, pô, professor, eu cansei de ouvir que JK, inclusive na sua aula, só consegue aprovar o plano de metas, o Nacional Desenvolvimentismo, porque ele tem uma aliança no Congresso. Do partido dele, que é o PSD, com o PTB, que formava a maioria e a base do Congresso. Isso também é verdadeiro. Então, letra A e letra B, elas estão lá no primeiro ou em um dos parágrafos do JK no livro do Cláudio Vicentino. Porém, a questão pede em relação às Forças Armadas. A letra B, se fala só de JK, ela também está correta, mas ela não tem nenhum tipo de relação com as Forças Armadas. Tranquilo? E fica atento para uma outra parada. As 2 revoltas citadas na letra D, Jacareacanga e Aragarças, elas ocorrem no governo JK, liderada pela FAB, por membros da Força Aérea Brasileira. Porém, como o próprio livro diz, não tem impacto nenhum no governo. Não influencia em nada no governo JK. Por isso são pouquíssimo lembradas. Tranquilo? Por isso nosso gabarito letra A. Próxima. Voltamos para o Colégio Naval. Para dar aquela respirada, né, as últimas questões, agora a gente volta para essa do CN, que é o nosso objetivo para esse domingo. Enquanto eram organizadas as campanhas das eleições presidencialistas para 1938, Getúlio Vargas se empenhava em articulações políticas com o propósito de permanecer no poder. Sim, não à toa, as eleições aconteceriam em 38 para o novo presidente assumir em 39. Você lembra que Vargas dá golpe do Estado Novo em 37. Assinale a opção que apresenta as principais medidas adotadas durante o Estado Novo, nas áreas política, administrativa e econômica, respectivamente. Letra A. Indicação de João Goulart para o Ministério do Trabalho. Isso aqui é governo democrático. Vou deixar marcado aqui, ó. Tanto a indicação do João Goulart quanto a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento. Ambos entre 1951 e 1954. Governo democrático. Tranquilo? Sem esquecer disso. Censura e as oposições ao regime, isso é característica do Estado Novo, né? Mas aí não faz sentido porque as outras estão incorretas. B. Fechamento de todas as casas legislativas até depois do plebiscito. Vargas, de fato, fecha Congresso no golpe do Estado Novo. Criação do DIP, sim, que por sua vez controlaria a imprensa. Correto. Criação da Petrobras. Não, Petrobras ela é criada. Petrobras ela só é criada no governo democrático, 1953. Tranquilo? A principal estatal brasileira só é do governo democrático, não é da era Vargas. Letra C. Centralização política, ditadura inspirada no fascismo. Com fortalecimento do poder do presidente. Sim, não tem, por exemplo, o poder legislativo. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, também do Estado Novo. Também voltado ali
para censurar, principalmente servidores públicos, junto ao DIP e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Não tem nada de errado aqui relacionado ao Estado Novo. Tranquilo? Parece muito gabarito. Tranquilo? A gente citou aqui, né, CSN, mas poderíamos facilmente citar uma Companhia Vale do Rio Doce, citar outras empresas sem nenhum problema. Tranquilo? Letra D, só para a gente ver as próximas. Suspensão dos partidos políticos? Sim. Criação do jornal Última Hora? Não. Última Hora é do governo democrático também, especificamente ali entre 53 e 54, que vai ser iniciada a crise do governo Vargas, ou melhor, a crise do governo democrático de Vargas, ocasionando na sua morte. Letra E, fortalecimento do Poder Executivo? Sim. Criação do DASP? Correto. Banco Nacional de Desenvolvimento, a gente já citou, governo democrático de Getúlio Vargas. Show de bola. Questão essa também bem tranquila para ser resolvida. Tá acabando, hein? Tá acabando. Questão 12. Questão 12. Opa, a gente volta para o período colonial brasileiro. Tem algumas coisas de extrema importância para serem citadas, ok? Bom, vamos lá. Questão 12 diz assim: a evolução das fronteiras brasileiras está relacionada às disputas territoriais e à organização de atividades econômicas que ocorrem desde o período colonial. Principalmente em relação ao interior, destaca-se ali, por exemplo, a exploração de metais preciosos na região de Minas, Goiás, Mato Grosso, no século XVIII. Tranquilo? Além disso, da ocupação natural do litoral. Né? A gente não pode esquecer da produção de cana, produção de café no Império, que, como a gente já sabe, são de extrema importância para a economia brasileira. Considerando a evolução da economia colonial brasileira e sua correlação com a expansão territorial, assinale a opção correta. Letra A diz assim: no final do século XVII, expedições exploratórias de colonizadores portugueses em territórios indígenas e a descoberta de jazidas de ouro e diamante na atual região de Ouro Preto, em Minas Gerais, geraram um eixo de ocupação em direção ao interior do território. Não parece ter erro aqui. Tá? Então fiquemos atentos a essa letra A. Em relação aos nomes dados aos bandeirantes, a gente comenta na próxima questão. Questão 13 fala exatamente sobre isso. Tranquilo? B. Já no século XVIII, a região mineradora de Minas Gerais entrou em decadência. Depende. Porque até 1750 é um período de auge da produção aurífera, né, da exploração de ouro. Pós 1750 a gente tem uma queda dessa produção aurífera. Então depende qual o período que ele está falando. Entrou em decadência e a cafeicultura se tornou uma principal atividade econômica. O café ele só vai se tornar principal atividade econômica, gente, praticamente ali em 1840. Né? Começa a ganhar destaque ali no final do período regencial, 1837, 38, mas só ganha destaque mesmo na década de 1840, segundo reinado. Não é no século XVIII, já é no século XIX. Então tá errado a letra B. Tranquilo? C. Já no início do século XV, a Amazônia passou a ser alvo de interesses de várias potências, como Inglaterra e França. Fato que levou o governo de Portugal a estimular a criação de núcleos coloniais e sua efetiva ocupação. Século XV? Século XV, Portugal não tinha nem chegado no Brasil. Nem a Espanha tinha chegado no continente americano. Na Espanha já havia chegado sim, né, ali em 1492. Mas na parte da América Central ali, né, próxima ao atual Haiti. Portugal muito menos. E sem falar que no século XVI o território amazônico, segundo o Tratado de Tordesilhas, ele é território espanhol. Não é de Portugal. Tranquilo? Então não faz o menor sentido a letra C. Letra D. A instalação de centros administrativos e o desenvolvimento da produção canavieira nas terras férteis do oeste do atual estado de São Paulo ao longo dos séculos XVI e XVII consolidaram a economia e a ocupação da região sudeste. Vamos lá, de fato, a gente tem inclusive primeiro engenho fundado ali em São Vicente, né, atual São Paulo, mas a oeste do atual estado de São Paulo. Pô, gente, não pode ser. Porque a produção canavieira ela se dá nas terras de São Paulo e não a oeste do estado de São Paulo. Né, que aí ele pegaria mais ou menos a região de Mato Grosso ou Paraná, né, enfim, que seria mais ao sul.
Não marcaria essa letra D. Para mim, ela não faz sentido por conta desse termo, né? Terras férteis do oeste do atual estado de São Paulo. E mesmo se ele quisesse citar o oeste paulista, destacadamente deveria ser a produção de café. Foi mal, gente, tinha corrido um problema com o tablet. Voltando para cá, ó. Letra E. Entre os séculos 17 e o início do século 19, a região centro-oeste foi considerado o eixo do desenvolvimento socioeconômico nacional. Região centro-oeste, século 17 e início do século 19? Não, século 17 ainda é a região nordeste, característica ali da cana-de-açúcar, Pernambuco. Século 19 é o sudeste, produção de café, e não o centro-oeste. Completamente errada essa afirmativa letra E, ok? Por isso a gente vai ficar como gabarito aqui, letra A. Show de bola? Então, mais uma vez, isso aqui está completamente errado. Tranquilo? 13. 13 é uma questão muito boa, que tem alguns termos importantes para a gente comentar. A questão diz assim: a partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo. Essa questão aqui é uma questão da SpaceX, hoje ela é muito mais tranquila de ser feita, mas no dia que ela foi cobrada, ela é uma questão muito complexa. Dá uma olhada, ó. Como que a gente podia resolver essa questão? Mapeando o Brasil, você já conhece, o tal do pastelzinho. E ele diz que estão partindo de São Paulo, ou seja, São Vicente. Então, mais ou menos aqui. Estão partindo de mais ou menos aqui. Tranquilo? Aqui. Agora foi. Com fins diversos em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo capital com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado, que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias em direção a Belo Horizonte. Então sai de São Paulo, Belo Horizonte. Tranquilo? BH. A outra, rodovia Raposo Tavares em direção a Curitiba. Então vem aqui em direção mais ao sul do Brasil. Paraná. Tranquilo? Paraná. Tá de graça hoje. E a última rodovia, a Anhanguera, em direção a Brasília, Distrito Federal. Então também vem aqui para a região mais central do Brasil. Brasília. Tranquilo? Enfim, são tudo errado, né? Deixa eu tentar melhorar isso. Apaguei tudo. Mas enfim. Vamos lá, vamos tentar de outra forma, né? Aquela forma deu ruim por conta da caneta do tablet. Mas ó, a primeira em direção a Belo Horizonte, como a gente já citou, região onde nós teremos a exploração de metais preciosos. Tranquilo? Tendo a exploração ali de metais preciosos, olhando para as alternativas, ele quer de forma respectiva. Quais os tipos de bandeirantes que nós temos? Prospector, ou prospecção, aquele que vai buscar metais preciosos. Apresador, apresamento ou preação, é aquele que vai capturar indígenas e escravizá-los. E o sertanismo de contrato, que vai atuar principalmente na região do Nordeste, né, sertão nordestino, com foco em, também vai acabar aprisionando indígenas, também vai acabar aprisionando indígenas, mas o foco principal é a captura de escravos fugidos. Tudo bem? Dessa forma, em direção a Belo Horizonte, gente, Minas Gerais, o objetivo é explorar metais preciosos, você sabe disso, né? Prospecção. Então aí a gente tem letra A, B e D. Rodovia Raposo Tavares, Curitiba. No dia, hoje a gente sabe o motivo, né? Mas no dia da prova muita gente esqueceu isso. Então a gente deixa ela por último, imaginando que a gente está fazendo no dia da prova. Rodovia Anhanguera em direção a Brasília. Brasília fica na região ali de Goiás, centro-oeste brasileiro.
que, junto com Minas e Mato Grosso, foram locais de exploração de metais preciosos. Então, de forma respectiva, nossa afirmativa correta ela deve começar com prospecção e terminar com prospecção. A única que faz isso é a letra A. Prospecção, apresamento, e aí a gente entende que a ida de Bandeirantes para o sul do Brasil se dá principalmente para a busca, para a captura e escravização de povos nativos. Tranquilo? Gabarito, letra A. Tá acabando. Penúltima. Voltamos para segundo reinado. Como a gente já citou, conteúdo de extrema importância para a nossa prova dia 27. Ideias republicanas estavam presentes entre os grupos brasileiros há muito tempo. No século XVIII, inspiraram movimentos contra o domínio português. Em 1870, um grupo de políticos lançou no Rio de Janeiro um manifesto republicano. Os seguintes episódios ocorridos na segunda metade do século XIX abalaram o Império Brasileiro, considerando os seguintes fatores: questão militar, fronteira, religiosa, cisplatina e abolicionista. Está falando que abalaram o Império. Assinale abaixo a alternativa em que todas as proposições estão corretas no que se refere às questões que contribuíram para o fim do Império Brasileiro. O que contribuíram para o fim do Império Brasileiro, gente? Questão militar? Sim. O exército ele é fortalecido naquele pós-guerra do Paraguai com a participação ali dos chamados voluntários da pátria. Cresce dentro do exército a questão de movimento abolicionista, movimento republicano, movimento positivista. Tranquilo? O exército, dentre as bases do Império, é a primeira a sair, né? Deixar de apoiar o Império Brasileiro. Questão de fronteiras. Não tem impacto nenhum no Império, no fim do Império. Ok? Não tem impacto nenhum. Questão religiosa, sim. Questão religiosa, sim, marcada principalmente pela bula Silabus, criada pela Igreja Católica, né, ali por volta de 1864, que é no início da Guerra do Paraguai, né, a gente precisa lembrar desse detalhe extremamente importante, logo no início da Guerra do Paraguai, onde o principal ponto da bula Silabus era proibir a permanência de maçons dentro da Igreja Católica, seja frequentando, seja como membro mesmo da igreja. O problema é que o imperador e a família são maçons, né? E aí a gente precisa lembrar um pouco da Constituição de 1824, que determina a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, porém, dá ao imperador alguns direitos, como, por exemplo, o chamado beneplácito, que dá ao imperador o direito de aceitar ou não qualquer lei que venha da igreja. Tranquilo? E a bula Silabus é uma dessas leis, lembrando bula da igreja, lei da igreja. O imperador, o que ele faz? Ele não aceita, ele não vai aprovar essa lei, essa bula. Então, no Brasil, diferentemente de qualquer outro território com a presença da Igreja Católica, maçons podem frequentar a igreja. Na década de 70, o Papa cria o que a gente chama de infabilidade do Papa, né? Como se fosse uma emenda à bula Silabus, determinando que o Papa não erra. Dessa forma, o que fazer, né, entre os membros da igreja no Brasil, principalmente padres, bispos? Destacamos dois, os bispos de Olinda e Recife, que vão perseguir maçons, tranquilo? E, consequentemente, vão acabar presos pelo Império. Tranquilo? E a igreja vai romper, vai se afastar do Império Brasileiro. Por isso ela é verdadeira. Questão da Cisplatina. Cisplatina ela se torna independente em 1828, né, ainda no primeiro reinado. Então não tem impacto nenhum com o fim do Império Brasileiro. Tem impacto com o fim do primeiro reinado, aí é uma coisa. Mas não é esse o ponto crucial da pergunta. Por fim, questão abolicionista. Também está correto. Fizemos a questão anteriormente sobre as leis abolicionistas, que são feitas a partir de pressões internas, pressões externas na Inglaterra, com o objetivo ali, claro, de ir atrasando o fim da escravidão, mas ao mesmo tempo era perceptível que a abolição aconteceria o mais próximo possível. Então a afirmativa 5, ela também está correta. Então nós temos 1, 3 e 5. Gabarito, letra C.
Show de bola. Não esquecendo que essa questão abolicionista ela se dá por conta das pressões, né, internas de intelectuais, comerciantes, de industriais brasileiros, da pressão inglesa, né, que vem ocorrendo desde o início do século XIX, com o objetivo de aumentar o seu mercado consumidor, e das leis. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, até a Lei Áurea em 1888. Tranquilo? Acho que a última questão de império, queria citar uma última coisa ainda de segundo reinado, para a gente não esquecer. Deu uma revisada, na verdade, na questão envolvendo a tarifa Avos Branco, né, 1844, voltada por ser uma tarifa, né, protecionista, com o objetivo de elevar os impostos brasileiros sobre o produto externo, entre taxas que vão gerar de 30% para produtos sem similares brasileiros e até 60% para produtos que o Brasil já produzia, ou seja, com similares brasileiros. Tranquilo? E fica atento também à chamada Lei Saraiva, de 1880, que é uma lei eleitoral, né, uma mudança eleitoral, que vai determinar naquele momento a continuidade do voto censitário, né, votava que tinha uma renda mínima de 100 mil réis, isso se mantém, mas que introduz o censo literário. Né, votava no Brasil a partir daquele momento só quem era alfabetizado. Tranquilo? O que vai reduzir muito a quantidade de eleitores. Ok? Então fica atento, dê uma revisada nesses tópicos antes da prova de domingo em relação ao segundo reinado, caso você revise até lá. Última questão, também uma da ex-PSEX. Pouco falamos, mas o Naval já tem um tempo que não cobra, né? Mas gosta, ou já gostou muito de cobrar, período de Brasil holandês. Tranquilo? E aí a gente traz uma questão da ex-PSEX para falar sobre isso. Durante o período conhecido por União Ibérica, período da União dos Tronos português e espanhol, a gente voltar a lembrar, que falou na palavra ibérica, que precisa ligar diretamente a Portugal e Espanha, ocorreu o embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Ou seja, na figura de Filipe II, rei espanhol que assume agora o reino da União Ibérica, ele determina que é proibido o comércio entre os territórios da União Ibérica com os holandeses. Vale lembrar que a Holanda tinha papel fundamental no comércio de cana-de-açúcar que era produzido no Brasil antes da União Ibérica. Isto motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre Brasil e Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil ocorrida em 8 de maio de 1624, que é a ocupação de Salvador. É a primeira invasão. É a principal? Não. A principal invasão ela se dá no ano de 1630, onde os holandeses vão permanecer no Brasil até 1654. É esse período que a gente chama de Brasil holandês, dividido em 3 fases. A principal delas, a segunda, que vai ser liderada pelo Maurício de Nassau, que é inclusive a letra C ali, que a gente chama de período nassoviano. Mas antes disso, a primeira fase é uma fase de instabilidade total, conflito ali entre holandeses que estão chegando no território brasileiro, conflito contra os fazendeiros que não querem perder suas terras. Isso gera, por exemplo, a fuga do governador da região, gera uma série de conflitos. A segunda fase é o período nassoviano, é o período de maior estabilidade, volta a produção de cana, aumenta-se a produção de cana novamente. Nassau vai fazer investimentos extremamente importantes na região, calçamento de vias, criação de pontes, zoológico, enfim, empréstimos, concessão de crédito, liberdade religiosa extremamente importante para a gente não esquecer, concedida pelo Nassau, que não era católico, que era protestante, tranquilo, assim como boa parte dos holandeses, calvinista. E a terceira fase, marcada pela expulsão dos holandeses, né, ali a partir de 1644, período marcado pelas batalhas de Guararapes, principalmente, né, ali a letra E, e principalmente pela união dos grupos que ocupavam o Brasil antes dos holandeses, né, portugueses, indígenas e escravos, ou ex-escravos, com o objetivo de expulsar esses holandeses do Brasil. Tranquilo? Por isso o gabarito é letra A, porque a primeira invasão se dá em Salvador. Inclusive, essa invasão em Salvador
ou melhor, essa expulsão dos holandeses de Salvador, que vai ser liderada pelo grupo chamado de, não sei se eu vou conseguir escrever agora, chamado de milícias, ou milícia, enfim, a caneta deu ruim aqui, milícia dos descalços, tranquilo? Principalmente liderados ali por padres, que vão ter o objetivo de expulsar os holandeses do Brasil. Milícia dos Descalços. Tranquilo? Não esqueceremos disso. Gabarito letra B, como a gente citou. Senhores, uma excelente prova para todos vocês, como a gente coloca aqui. Conte com a gente, tragam notícias excelentes no domingo, dia 27. E lembre-se, o Naval, primeira parte de uma longa jornada que vocês têm ainda pela frente. E a gente finaliza aqui com o trabalho com as turmas presenciais feito de forma excelente e contando com a aprovação de vocês, ok? Como a gente citou, tragam boas notícias e, acima de tudo, tragam aprovação. Tranquilo? Tragam aprovação, porque vocês são completamente merecedores disso, por tudo que vocês viveram e abdicaram em todo esse tempo. Um forte abraço e até a próxima.